E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver a nossa aula 5 da Matemática 1. E o nosso conteúdo é funções constante e afim e inequações do primeiro grau, com destaque importantíssimos para funções afim, que é do primeiro grau. Beleza, gente? Vamos lá, galera. Então, olha só. Função afim. Toda vez que o y igual a uma função de x, em que a lei de formação é y igual a ax mais b, eu vou ter uma função afim. Então, sempre que eu tenho ax mais b, é uma função afim. Exceto quando o meu a valer zero. Porque quando o meu a valer zero, ela vai ser uma constante. Porque eu só vou ter o termo b. Gente, o termo b é sempre aquele que encosta no eixo y. Beleza? Olha só, reparem, isso aqui é o eixo y, isso aqui é o eixo x. Isso aqui são os gráficos da função. Então, em uma função constante, sempre que ela é constante em um y, quer dizer que esse valor para qualquer x que eu tiver, vai dar sempre o mesmo valor. Ó, qualquer x que eu tiver, 0, 1, 2, 3, sempre vai dar o mesmo valor, que é o y, que é o valor do b, beleza? O b é sempre o valor que encosta no eixo y, ok? Gente, quando eu tenho a maior que zero, eu tenho uma função crescente. E o gráfico é caracterizado assim. Quando cresce o valor de x, cresce o valor de y. Por isso que ela é crescente. Aí, gente, tem um negocinho, uma dica para vocês descobrir o valor de a. Quando você não sabe o valor de a e você tem o gráfico, você pode calcular isso aqui, ó. A variação do y, olha só, y2 menos y1 sobre x2 menos x1... dá o a. Beleza? Então, se vocês fizerem a variação do y sobre a variação do x, eu consigo chamar de a. Beleza, gente? Então, eu consigo descobrir o a por essa relação. E a minha função afim decrescente, a minha função do primeiro grau, ela é decrescente quando o meu a é menor que zero. Porque os meus valores de x crescem, a partir do que os valores de x crescem, os de y diminuem. Então, o gráfico se caracteriza por uma reta assim. Então, ela é decrescente. Beleza? Gente, olha só. Para vocês entenderem uma equação, para vocês resolverem uma inequação, vocês precisam disso aqui. Estudo de sinal. Estudo de sinal de uma função afim. Mais para frente vocês vão aprender o estudo de sinal de uma função quadrática, que é do segundo grau, porque vocês também vão ter inequações do segundo grau. Mas por enquanto a gente está no primeiro grau. Gente, se eu tenho um gráfico de uma função crescente, e ela corta o x aqui nesse menos 2. O que acontece? Gente, a partir do menos 2, sempre que o x crescer, o meu y vai ser maior que zero. Certo? Então, quando o meu x for maior que menos 2, o meu y ele é maior que zero. Só que se o meu x for menos 2, o y é o quê, gente? É zero. Então, se o meu x ele for menos 2, o meu y é zero. Só que, ó, então sempre pra cá o y dá positivo, ó. Reparem, ó. Passou do menos 2, sempre o y é positivo. Agora, menor que menos 2. Se o x for menor que menos 2, o que acontece com o y, ó? Sempre negativo, ó. Sempre negativo. Então, o y ele é menor que zero, quando o x for menor que menos 2. Então, isso é o estudo de sinal. Vamos pegar uma decrescente assim, ó. E ele cortou aqui no ponto 1. Se o meu x for maior que 1, olha só, o que vai acontecer com o y? Menor que zero. Então, se o meu x for maior que 1, o meu y é menor que zero. Se o meu x for igual a 1, o meu y vale zero, ó. Ó, aqui está na reta x. Se está aqui na reta x, quer dizer que o y é zero. E quando o meu x for menor que 1, o que acontece quando ele é menor que 1? O y é maior que zero. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Para eu resolver uma inequação do segundo grau, eu vou precisar desses estudos de função. Por exemplo, olha só. Eu tenho assim, 2x menos 8 maior ou igual a zero. Eu preciso de todos os valores de x que isso aqui acontece. E para eu resolver isso aqui, eu preciso transformar isso aqui em um gráfico. Eu preciso transformar em um gráfico de função.
Gente, que valor que eu coloco aqui no x para zerar o y? Olha só, vocês sempre têm que pensar assim, transforma isso aqui em uma função, ó. Y igual a 2x menos 8. Que valor que eu vou pôr aqui para zerar o y? Então, eu passando 2x para cá, menos 2x dividido por menos 8 dá 4. Então, se o meu x valer 4, olha só. Se o meu x valer 4, o que acontece com o meu y? Dá 0. Então, essa reta x, o 4 está colando nela, beleza? E o meu a vale o quê? 2 mais 2. Então, ela é uma reta crescente. Agora, analisa comigo. Se ela é uma reta crescente, todos os valores para cá de x, o y dá o quê? Positivo. E para cá de 4, o y dá negativo. Então, qual que é a minha solução? Ele quer todos aqueles valores que dá maior ou igual a 0. Então, ela está onde? Aqui, ó. Nessa parte. Então, o meu x ele tem que ser maior ou igual a 4. Para isso aqui ser verdade. Isso aqui é uma inequação. Beleza, pessoal? Então, a resposta é isso aqui. X maior ou igual a 4. Porque qualquer valor que eu colocar maior ou igual a 4, isso aqui vai ser verdade. Maior ou igual a 0. Beleza, gente? Ó, reparem nesse sinal. Maior ou igual. Gente, se tivesse somente o maior que 0, 4 ia incluir, não ia. Porque se eu botar 4 aqui, vai zerar. Então, seria somente x maior que 4. Gente, entenderam isso? Agora vocês vão pegar melhor fazendo exercícios, beleza? Então vamos começar os exercícios da aula. Gente, vamos lá para o exercício 1. Esse exercício vai dar uma síntese bem legal para vocês do que é a função do primeiro grau, a função afim. Eu também quero dar um outro exemplo que a gente fez na aula passada. Lembra quando eu fiz um exercício que ele falava assim... João cobrava isso mais isso, tipo, por hora, e o outro carinha cobrava R$20 por hora mais 500 fixo. E qual que é o valor dos dois para eles não sobressair um do outro, para igualar? Isso também cai muito, lembrem do exercício da aula passada, isso também cai em função afim, beleza? Em função do primeiro grau, que eu estava dando lá o básico da função. Beleza? Gente, então vamos lá, exercício 1 de hoje. Em uma partida, vírgula, Vasco e Flamengo levaram a Maracanã 90 mil torcedores. Ponto. 3 portões foram abertos às 12 horas. E até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. Ponto. A partir desse horário... vírgula, abriram-se mais 3 portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Ponto. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estádio, em função do horário de entrada, estão contidos no gráfico ao lado. Ponto. Gente, daí vocês copiem esse gráfico, beleza? Quando o número de torcedores atingiu 4 mil pessoas... Opa! Gente, falei errado. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil pessoas, perdão, corrijam aí, vírgula, o relógio estava marcando 15 horas e tantos minutos que a gente vai ter que descobrir. Então, estava marcando 15 horas e 3 pontinhos para a gente descobrir quantos minutos. Gente, então aqui eu tenho o gráfico, beleza? Ele falou que 3 portões abertos do meio-dia, aqui era 12 horas, até as 15 horas da tarde, seguiam um fluxo constante. Gente, o que significa fluxo constante? Significa que esse A, ele é constante. Olha só, função de x é igual a ax mais b. Como isso é uma reta, gente, eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau. Ó, isso aqui é uma reta. Essa aqui é uma função. Agora, a partir das 15 horas, mudou. Agora eu sigo outra função, beleza? Então eu quero descobrir essa função aqui, ó, ok?
Ó, isso aqui vai até lá embaixo, ó. Então, o valor que encosta aqui é o quê, gente? É o meu B, beleza? Eu preciso descobrir quem é esse B. E preciso descobrir também quem é o A. Agora, tem duas opções que eu quero mostrar para vocês. A primeira é pegar os pontos conhecidos e substituir. Quando o meu X vale 17, o meu Y vale o quê? 90.000, certo? Então, 17A mais B. Agora, quando o meu X vale 15, o meu Y vale 30.000. Então, gente, vamos multiplicar embaixo por menos 1 e somar em cima. Isso aqui a gente já aprendeu na aula de sistemas. Beleza, gente? Então, se eu somar com a de baixo negativa, vai sobrar o quê? 60.000 igual a 17 menos 15 dá o quê? 2A e o B vai zerar. Então, o meu A vale quantos? 30.000. Isso aqui eu fiz o quê? A substitutiva dos pontos conhecidos. Porque esse ponto é o que eu quero saber, olha só. Esse ponto aqui é o que eu quero saber, que ele pede 15 horas e quantos minutos. Então, gente, agora que eu tenho o A, o que eu vou fazer? Eu pego o A e substituo aqui para descobrir o B. Ok? Antes disso, eu quero fazer uma outra maneira de descobrir o A. Lembra que eu falei para vocês que eu posso usar a variação do Y pela variação do X? Então, vamos fazer isso. O meu A é igual a 90.000 menos 30.000. Opa, vou fazer um lugar aqui com mais espaço. Então, o meu A é 90.000 menos 30.000. Ó, estou fazendo aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Variação do Y sobre a variação do X. E a variação do X é 17 menos 15. Isso aqui vai dar 60.000 dividido por 2, que é o quê? 30.000. Então, está provado que o nosso A está correto. Agora, vamos substituir o A aqui nessa de baixo para a gente descobrir o valor de B. 30.000 é igual a 15 vezes 30.000 mais B. Gente, 15.000 vezes 30.000 vai dar o quê? Vai dar 450.000. 450.000 menos 30.000 vai dar negativo, porque esse aqui é maior. Então, meu B vai dar menos 420.000. Beleza? 450.000 menos 30.000 dá 420.000. Agora eu tenho que a minha função de x que eu descobri é o que, gente? É 30.000 x menos 420.000. Agora eu quero saber o valor de x. Quero saber o valor de x quando o meu número de pessoas é 45.000. Então eu preciso colocar 45.000 pessoas aqui, igual a 30.000x menos 420.000. Passando esse 420.000 para cá, somando, vai dar o quê? Vai dar 30.000x igual a, vamos fazer a soma aqui, 20 mais 45 vai dar 465.000. Gente, posso simplificar 3 zeros, ó, porque eu vou passar dividindo, então x fica igual a 465 sobre 30. Quanto que dá isso? Vamos fazer no celular aqui. Dá 15,5 horas. Gente, então eu tenho que vai ser 15 horas e quantos minutos, gente? Se 1 hora é 60 minutos, 0,5 horas é o quê? X. Então é meia hora. Então 0,5 de hora significa 30 minutos. Então minha resposta é 15 horas e 30 minutos. Beleza, gente? Exercício importantíssimo, engloba tudo que vocês precisam de função do primeiro grau, analisar o gráfico, descobrir a função, depois jogar um valor que é conhecido para descobrir o x. Beleza, gente? Esse exercício aqui é importantíssimo.
Gente, considere isso aqui como meu exercício 2. Eu quero que vocês façam um estudo de sinais dessa função aqui para mim. Montem o gráfico e façam o estudo de sinais dela para mim. Vai, façam, depois venham aqui conferir. Tá. Beleza, que valor de x que vai zerar essa função? Então eu tenho que fazer o quê? 0 igual a 2x menos 10. Então 2x igual a 10, x igual a 5. Então se o meu x valer 5, isso aqui vai zerar. Agora quando o meu x valer 0, o meu y vai ser o quê? Vai ser menos 10. Então aqui no menos 10, eu vou ter o valor do b, né? Que esse aqui é o b. Então, esse é o meu gráfico, beleza? O que acontece no estudo de sinais? Eu tenho que analisar a partir daqui, ó, do valor que eu coloco para x, para ver quais os sinais que eu vou ter para y. Então, gente, qualquer valor maior que 5, isso aqui vai ser o quê? Positivo. Então, o x maior que 5, o meu y vai ser maior que 0. Quando o meu x for igual a 5, meu y é 0. Olha só, quando meu y é 0, meu x é 5, ó. E qualquer valor que eu colocar menor que x, ó, meu y vai ser negativo. Então, qualquer valor menor que 5, o meu y é menor que 0. Então, esse é o estudo de sinal. Agora, a gente vai aprender a resolver inequações. Inequações com mais de uma função, para vocês verem como que eu vou usar esse estudo de sinais, beleza? Gente, uma coisinha em relação ao exercício 2 ainda. Supondo que eu tenha uma inequação assim, ó. Lembrando que eu estava trabalhando uma função de x igual a 2x menos 10. Com isso aqui, eu descobri esse gráfico aqui. Agora, eu quero uma inequação que é 2x menos 10 menor que 0. Quando 2x menos 10 vai ser menor que 0? Quando o meu valor de x for menor que 5. Então, a resposta é quando x for menor que 5. Então, se a pergunta fosse qual o valor de x para acontecer essa inequação? Quando o meu x for menor que 5. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Na minha função, eu montei o gráfico. O estudo de sinais diz que se for 5, o meu y dá 0. Se for maior que 5, o meu y dá positivo. E se for menor que 5, o meu y dá negativo. Então, por isso que a resposta dessa inequação é x menor que 5. Porque se for menor que 5, vai dar um valor negativo. Beleza? Isso é a síntese dessa parte da inequação. Geralmente, os alunos têm mais problema. Com função do primeiro grau, não tem. Por quê? Porque você tem uma função, você só descobre que esse é o A, esse é o B, joga os valores que o exercício te dá, então não tem tanto problema. Mas na equação tem esse problema de entender os sinais. Beleza? Se vocês não entenderam, repete para ver o que eu acabei de falar a respeito disso aqui, para depois vocês seguirem para um exercício que vai ser um pouco mais difícil, o exercício 3 e 4. Beleza? Gente, exercício 3. Se vocês não quiserem copiar o enunciado, não tem problema, porque já está aqui. Basicamente, esse é o enunciado. Eu preciso resolver essa inequação. Mas é o seguinte, a inequação a seguir envolve o produto de duas sentenças do primeiro grau, na incógnita x. Então, isso aqui é o produto de duas sentenças do primeiro grau. Beleza? Posso transformar cada uma disso aqui em função. E eu vou ter que fazer isso para eu fazer o estudo de sinais. Por quê? Porque o exercício pede para utilizar o estudo de sinais de uma função afim. Gente, então vamos separar. Não, primeira coisa, eu quero que vocês entendam. Quando que um produto dá maior ou igual a 0? Vamos pensar no maior, porque o 0 é só quando algum dos dois for 0. Ou os dois for 0. Então, quando é 0, se um for 0, vai dar 0. Se o outro for 0, vai dar 0, porque esse é um produto. Ou ambos ser 0. Ok? Agora, para ser maior que 0, eu posso ter mais e mais, porque mais vezes mais dá mais. Eu posso ter o que também? Posso ter menos com menos, porque menos vezes menos dá mais. Então, esse é o ponto-chave para resolver essa inequação. Vamos pegar o nosso primeiro aqui.
Então vamos transformar isso em uma função. Função de x, isso é igual a 2x menos 8. Beleza? Gente, isso aqui é uma função crescente, certo? Então encosta no x, ó, esse é o eixo x. Que valor de x para zerar isso aqui? 4, porque 4 vezes 2 menos 8 dá 0. Beleza? Vamos fazer o estudo de sinais. A partir do 4, qualquer valor do y vai ser o quê? Positivo. E a partir daqui do 4 para baixo, então menor que 4 dá negativo para o y. Olha só. Fizemos a análise de estudo dessa primeira parte. Vamos fazer desse segundo. Então aqui transformando em função, tenho menos x mais 7. Vamos fazer o gráfico dele aqui. Que valor de x para zerar? O valor de x para zerar é 7, porque menos 7 mais 7. Só que detalhe, pessoal, agora ela é decrescente, porque o meu a é negativo. Então qualquer valor que eu tiver menor que 7, ela é o quê? Positiva. E qualquer valor que eu tiver maior que 7, ela é negativa. Agora, como fazer para descobrir juntando as duas? Juntando as duas, eu preciso fazer uma análise de sinal de ambas para descobrir o resultado final. Então, olha só, esse aqui é o meu resultado final. Vamos fazer comigo. Eu tenho a primeira aqui, que é 4. Tenho a segunda, que é 7. Qualquer valor que está aqui, ó, gente, é negativo, porque aqui é 7, ó, tô transferindo para cá. Qualquer valor que está aqui é positivo. Qualquer valor que está aqui é negativo, qualquer valor que está aqui é positivo. Agora a gente vai ter que fazer uma análise de sinal. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho o 7. Gente, menos vezes mais, ó, eu tô pegando esse trecho. Menos vezes mais dá menos. Mais com mais dá o quê? Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos dá menos. Então, aonde que está o meu intervalo que transforma isso aqui maior ou igual a 0? Olha só, tá aqui. Então, o meu x, ele tem que ser entre o 4 e o 7. Pode ser 4 e pode ser 7? Pode, porque a bolinha é fechada. Por que é fechada? Porque aqui está escrito maior ou igual a 0. Se fosse só maior, eu não ia poder incluir. Mas eu estou incluindo. Então, a minha resposta dessa inequação é esse intervalo que o x pode assumir para isso aqui acontecer. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tenho que fazer uma análise separada para eu poder juntar em uma só. Por que eu estou juntando em uma só? Porque eu estou trabalhando uma multiplicação. Essa aqui multiplicada com uma segunda, ó. Beleza? Então eu preciso fazer o estudo de sinal dessa multiplicada com essa. Então menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Então qual é o único intervalo que satisfaz? Porque isso aqui é a primeira vezes a segunda, olha só. E é o que eu quero, a primeira, porque eu chamei essa aqui de primeira, vezes a segunda, ó. Então é isso que eu estou descobrindo aqui no final. Vamos fazer agora um de divisão. Eu fiz um de multiplicação, vamos fazer um de divisão. Gente, essa aqui segue a mesma lógica da de cima. Então, na inequação, é do tipo quociente. Então, a inequação apresentada aqui é do tipo quociente, ou seja, uma divisão. Resolvo utilizando os sinais da função afim. Então, vamos separar. Primeira coisa, gente, para uma divisão dar menor que 0, o que tem que ser? Menos dividido por menos dá o quê? Dá mais. Opa, então não pode ser menos com menos. Mas eu posso ter mais com menos, posso ter menos com mais, ó, posso ter menos com mais, e posso ter o quê? Só. Beleza? Porque mais com mais dá mais. Gente, então vamos fazer. Vou chamar essa de 1 e essa de 2. Então vamos fazer a da 1. Então função de x igual a 9 menos 3x. Ó, ela é o quê? Crescente ou decrescente? O a é o quê? Ó, só inverteu a ordem. O a é negativo, então ela é decrescente. Que valor que eu tenho para x para zerar?
Se o meu x valer 3, vai zerar. Beleza? Vamos fazer o estudo de sinal. Para cá, qualquer valor menor que 3 dá o quê? Positivo, ó, porque o y vai crescer, vai ser para cima. Agora, qualquer valor maior que 3 vai dar o quê? Negativo, o y está para baixo. Fizemos o estudo da primeira. Vamos fazer da segunda. Função de x igual a 2x mais 10. Agora, o gráfico é o quê? Crescente. Quando o meu x valer menos 5, vai zerar, porque 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, se o meu x valer menos 5, vai zerar. Qualquer valor para cá é positivo, porque o y está para cima. Qualquer valor para cá menor que menos 5 é negativo. Agora temos as duas. Agora precisamos fazer a junção de uma divisão das duas. Agora eu estou o quê? Dividindo uma pela outra. A resposta vai sair aqui no final. Então vamos lá. Tenho aqui assim, tenho aqui assim. Menos 5, vou fazer mais para lá. Então, ó, repetindo, para cá é positivo, ó, só estou passando daqui para cá. Aqui negativo e aqui positivo. Pronto, vamos lá, gente. Transcrevendo aqui, eu tenho menos 5, certo? E tenho um 3. Gente, mais dividido por menos dá o quê? Dá menos. Mais dividido por mais dá mais. Agora, menos dividido por mais dá menos. Gente, o que eu quero? Eu quero menor ou igual a zero. Então, eu tenho intervalo daqui para cá e daqui para cá. Então, o meu x, ele pode ser o quê? Menor ou igual a menos 5, ou o meu x pode ser maior ou igual a 3. Gente, se você chegou até aqui e está comemorando que está tudo certo e acertou, sinto muito, não tá. Tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Eu fiz alguma bolinha aqui e não fiz. Mas aqui está falando igual. Então vocês devem pensar, opa, é bolinha fechada nos dois, certo? Não é. Por quê? Porque agora não se trata de uma multiplicação, se trata de uma divisão. E aqui embaixo o denominador nunca pode ser zero. Então, se eu colocar o x valendo menos 5, isso aqui vai zerar. Existe divisão por zero? Não existe. Então, a bolinha do menos 5 tem que ser aberta. Então, eu não posso ter x igual a menos 5. Então, esse era o detalhe dessa questão. Então, em divisão, vocês têm que tomar cuidado. Vocês sempre têm que pegar os valores que vocês acharam e substituir para ver se dá correto. Eu já comentei isso na aula de fatorial, porque se vocês acham um valor de x que jogando na divisão dá zero, não tem como. Ou se vocês acham um valor de x que o fatorial dá negativo, também não tinha como. Então aqui é outro caso que eu tinha que fazer a substituição e pensar, opa, existe divisão por zero? Não existe, então o meu menos 5 não pode ser considerado. Então esse aqui é o meu gabarito dessa inequação aqui, ó. O x pode assumir qualquer valor menor que menos 5. E o que significa o x assumir um valor menor que menos 5? Significa que isso aqui vai dar menor ou igual a zero. E o que significa o x assumir um valor maior ou igual a 3? Que isso aqui vai dar menor ou igual a zero, que é o que ele pediu. Ele pediu que se resolva essa inequação. E resolver uma inequação é achar os valores de x possíveis para isso aqui acontecer. Beleza, gente? Não tem como eu falar mais explicado o que é uma inequação. Uma inequação é isso, gente. Achar os valores possíveis para acontecer o que está pedindo na inequação. Beleza, gente? É isso, a aula de hoje acabou. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau. Até a próxima.